sua vida na TV. Assista agora Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Oferecimento Quero 40 anos. Mês da Mulher com pagamento só em maio. E Fileco Nobre, o arroz muito mais nobre. Olha o lance. A barreira. Olha lá o Dario. De cabeça. A alegria do time colorado chama-se Dario. Cobrou agora para Tarcísio, outra vez para Renato. Renato levanta para a área. Chegou lá o César. Levantou para a área, o goleiro foi encoberto, César mandou para a rede. Hoje tem grito de gol aqui no JA. Nas comemorações dos 35 anos do programa, a turma do esporte toma conta do estúdio. Vamos relembrar as histórias de Lauro Quadros, Cláudio Brito, Paulo Roberto Falcão, Renato Cardoso e Celestino Valenzuela. Portanto, continue aqui conosco. Pois é, a grande paixão dos brasileiros não poderia ficar de fora dos 35 anos do JA. Desde o começo do programa, o esporte, em especial o futebol, ocupou lugar de destaque. Não pela importância das conquistas da dupla Grenal, mas pela forma marcante com que vários apresentadores passaram por aqui. O Lauro Quadros, o Falcão, o Celestino, o Cláudio Brito, o Renato Cardoso e todos aqui hoje para relembrar grandes momentos do JA. E é claro que não poderia faltar ele, o nosso apresentador de todos os dias, o Paulo Brito. Dizer que eu já estou 17 anos aqui, hein, Rosana? Já faz parte do passado do JA. Quase do passado, né? Obrigado, bom, nosso todos eles aqui, bem-vindos, guris, todos os guris ainda, né? Saudades do Jornal do Almoço? Como tu enxerga bem? Hoje que eu tô enxergando mal também. Vamos dizer o que eles estão fazendo, né? Vamos apresentar Paulo Roberto Falcão, comentarista da Rede Globo. Tudo bem, Brito? Bem, Zé? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Nosso Laurinho Quadros continua na Rádio Gaúcha. Olha, eu tenho uma saudade muito grande do Jornal do Almoço, que era sempre uma festa, aquela provocação. Um programa revista, né? Com muita sinergia, todo mundo interagindo e tal. Agora hoje tá tranquilo aqui. Se faltar cadeira, pode sentar no colo que não tem problema nenhum. Até pela idade, né? Renato Cardoso, Renato Cardoso, presidente aí da União das Federações Esportivas do Rio Grande do Sul, muito tempo aqui com a gente também. É né? verdade. Meus amigos, é um prazer enorme estar aqui. Tenho saudades desse programa que tinha e continua tendo uma audiência espetacular. A gente sentia isso na rua, porque as pessoas vinham conversar com a gente para dizer, o senhor disse isso, assim, ou concordava, discordava, mas estavam assistindo. Cláudio Brito, continua aqui com a gente na RBS também. Seguinte, a Rosane Marchetti e o Paulo Brito estão apresentando o quadro de esportes nesta abertura. Depois nós vamos ter telejornal e também variedades. A Rosane Marchetti e o Paulo Brito, desculpe a nossa falha, essa folha está repetida. Mas logo mais à tarde nós temos o vídeo show na programação da RBS TV e lá no fim da tarde o RBS Notícias. A Rosane Marchetti, de novo essa mesma folha. Vou embora. Você já fez isso um dia, Brito? Já fez isso um dia no ar, vocês lembram? Eu estou apenas, o Iraci Lopes que está aí, disse, eu me lembro como é que foi um pouquinho mais pra cá, né, Celestino? A nossa bancada era aqui. A cada 5 anos pede para eu repetir a cena, mais ou menos assim. Era isso, naquele tempo a gente não lia o teleprompter, uma porção de letrinhas que está na tela aí, na câmera, e que a senhora e o senhor não veem. A gente tinha o script impresso, rodava em mimeógrafo, e alguém que grampeou as folhas, grampeou assim, folha 1, folha 2, folha 1, folha 3, folha 1, folha 4, aquela bendita folha 1 sempre voltava, e eu lendo ao vivo, começava a folha e percebia que eu já tinha dito aquilo anteriormente. Na terceira ou quarta vez, era uma fase da minha vida pessoal muito complicada,
O Celestino Valenzuela naquele dia não estava fazendo o jornal, estava doente, assistindo em casa, e ele percebeu que alguma coisa pairava no ar. E pairou mesmo. Eu rolei o script, joguei para um lado, levantei e saí. Foi embora. E naquele tempo era uma tapadeira azul aqui atrás e o logo do JA grudado, cortado em cartolina, e foi aquilo que ficou no ar. Eu passei diretamente no departamento pessoal, entreguei minha carteira e disse sem comentários. Depois foi uma longa trajetória de vida, graças a Deus, para voltar a esta maravilhosa RBS que nos acolhe sempre de braços abertos. Quando a Rosane Marchetti avisou fora do ar, antes de começar, disse assim: vocês falem quando quiserem, tá aberto. Eu disse assim, só quando o Brito deixar. Não, e o Lauro já estava aqui o tempo todo olhando o relógio. Eu achei que era só um iniciozinho, um leadzinho, boa tarde, tudo bem? E eles começaram a falar, não pararam mais. Celestino Valenzuela, 17 anos depois. Cima, por isso que ele agora só quer fazer carnaval. Jogar serpentina e confete pra cima. Graças a Deus ele é meu amigo, porque eu tive uma hepatite desse episódio que ele tá falando, senão ele me desejaria a morte. Que aquela hepatite me levasse, mas graças a Deus não. Amigo é apelido. Esse é o Cláudio Brito. Mas foi uma passagem sensacional. Eu estava assistindo em casa. É claro que eu melhorei de repente, né? Começou o telefonema para lá e tal. O Brito conseguiu complicar. Mas deu tudo certo, graças a Deus, para nossa satisfação. O telespectador adora, né? Quando dá uma coisinha errada assim, né? Sim. Parece que se ajeita na poltrona. Opa, vem show! É válido para ele, é muito válido. Eu até gostaria que eles continuassem falando. Eu gostei de ouvir os guris falar. Sabe por que eu fiquei muito tempo aqui? Justamente por isso. Porque o conteúdo, o pessoal que me cercava eram todos gabaritados, era gente de conhecimentos incríveis, e eu fui tirando um pouquinho de cada um e fui ficando bastante tempo. Tá na e hora agora de eu quero que eles continuem. tudo, né? Hã? Agora eu não me lembro. Todos nós, cada um de nós tem um truque. Na hora de entrar no ar tem aquele estresse, aquela tensão. Então, para descontrair, para distensionar, sempre tem um truquezinho, né? Eu tinha 2 truques que eu vou revelar agora pela primeira vez em público, pro grande público da RBS TV. Um é chegar pro caçapa e dizer assim: e aí, a velha passa bem? É uma coisa inconveniente, politicamente incorreta, reconheço. E a outra era me lembrar do Gershwin e fazer, antes de começar aqui, ou no Estúdio 36, na TV Com: no, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. E aí entrava no ar. Tá certo, a gente vai fazer uma pausinha agora. Depois o Falcão volta pra falar um pouquinho, que o Falcão ficou quieto. A maior história do Jornal do Almoço é imbatível, é a de Paulo Roberto Falcão. Então vamos ele casou no Jornal do Almoço. Claro, mas Brito, não entrega. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso. Ah, que coisa! E nós voltamos então a conversar com os guris que fazem parte da história dos 35 anos do JA. Os guris do esporte, é claro. Eu vou conversar com o Falcão um pouquinho. O Falcão não fala, tá quietinho. O Brito tem uma bronca pessoal minha, eu queria... O Brito, né? Porque ele não me chama. Ele só quer falar com o Lauro. É inveja. Falcão é inveja. Renato. Não entendi isso. É inveja. Por que você tem inveja de mim? Não, sou teu fã, sou teu fã. Brincadeira. Não, ele adora, bem, é verdade. Olha só, o Falcão esteve nessa bancada do JA por 7 anos, né? Você saiu em 2002. Isso, em 75. Sai, mas não saí, né? Porque tem saiu, a rádio, mas não tem o saiu, jornal. continua, exatamente. Foi o continua tempo de na casar, RBS. Depois a gente fala sobre isso. Olha as imagens, olha o Falcão bem guri, ó. Até cabelo. Ainda é guri, mas era mais guri. Saudade desse cabelinho. Ó, parece Antônia, né? Olha, ó. Assim, É um novo comentarista da RBS. olha ali, ó. Foi início, cara, foi início. O que mais te marcou nesse Jornal do Almoço, Falcão, assim como apresentador? O início né? foi difícil, porque, afinal de contas, eu estava entrando numa bancada onde só tinha tido fera, né? Feras que muitas entrei vezes... junto com o Lauro, depois o Lauro acabou saindo, eu acabei substituindo o Lauro na parte de comentário esportivo. E o Lazier me entrevistava na bancada, como me entrevistou a vida inteira no futebol. Enfim, o Celestino narrou vários gols meus. Uma bancada, para mim, era muito significativa. Ele tinha muita história como jogador e depois sendo companheiro e comentarista. Eles eram seus ídolos, assim, Falcão? Você via... Essa que foi talvez a melhor coisa que eu fiz, foi o lance Fábio Baiano, que o Lauro, inclusive, agradeceu e citou no sala de redação. Não, eu não sabia. Isso aí era difícil, isso aí. O campo estava molhado, me surpreendi porque ele conseguiu fazer 2 vezes. Achei que eu não ia fazer. Mas então é toda essa história. Se tivesse uma bola, eu faria aqui agora. Isso. Não tem, né? Não tem. Graças a Deus. Se tiver, esconde. Falcão, algum deles falou mal de você quando você era jogador? Fez uma crítica assim que você não gostou na época? Dizem que as pessoas, quando tem uma crítica pesada, ninguém esquece, que os elogios são facilmente esquecidos. Mas eu não lembro. Não lembro? Não lembro. Que maravilha essa gente.
Essa gente só falou bem de você, Brito. Foi muito bom. Não, Ele era bom, né? Eu acho que eu nunca tive, eu sempre absorvi bem isso, sempre levei as críticas quando jogava de uma maneira muito salutar e tentava melhorar se eu concordasse, obviamente, com aquela cabeleira ali que apareceu, no tempo de Toulon ainda, campeão em Toulon e tal. O Antônio Carlos Porto, comentarista, nosso querido amigo, chamava de cabelinho de anjo. Olha, que amor. Maravilha, nos comentários dos granais da categoria juvenil. O Brito também acompanhou, claro, o Falcão, e o Brito participou do primeiro Jornal do Almoço, feito no dia 6 de março de 1972, né, Brito? Eu entrei na casa em 2 de junho de 65. Vocês falaram em cabelinho, então vamos mostrar as imagens do passado ali. Olha a carinha. Olha. Menininho, né? Pois é. Quantos anos aí, Brito? Bom, eu sou de 48. Quantos anos você tinha? Eu devia ter perto de 30 anos. Olha, 20 e poucos anos também. Para o jogo de sábado. Nossa, e o que mais é parecido com o teu filho? Exatamente. Ao contrário. E a recuperação das imagens assim é uma coisa fantástica. É legal, né? De recordar isso. Puxa, a Isa conseguiu achar tudo isso, mas veja bem, eu participei das reuniões de organização com o Clóvis Prats. Na época, diretor do jornal, a equipe de esportes era só uma para rádio e para TV. Então foi na equipe de esportes da rádio que se montou a bancada do esporte do JA. Celestino Valenzuela, Cláudio Brito e Ibsen Pinheiro. O Celestino e eu apresentávamos, até que eu joguei o papel para cima, e o Ibsen Pinheiro era o comentarista. Papel pra cima, Foi assim. O papel no ventilador. E o Falcão, eu conheci o Falcão juvenil ainda. Conheci o Falcão Vocês juvenil. todos se conheceram? Em 72. Exatamente. Jovens, eu conheci o Falcão vindo de Canoas para treinar. Como eles são antigos, meu Deus do céu. Como eu me sinto bem aqui com vocês. Que coisa. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, o editor tá dizendo assim, ó, tá na hora de encerrar esse bloco, não pode estourar. O bloco? O bloco. Ah, bom, depois dá pra conversar mais. A gente faz o bom é que não mudou nada. Corta vai estourar. Aparecer todo mundo. E o Lazier Martins hoje não está aqui no estúdio, está na região central do estado, em Santa Maria. Boa tarde, Lazier. Vontade de estar aqui? Não, aqui também vale a pena. Estou aqui na Praça Saldanha Marinho, Santa Maria. Ali está o Teatro 13 de Maio. Ali nós fizemos, Rosane, há 8 anos, um memorável Jornal do Almoço com toda a equipe. Falar em Santa Maria, falar na cidade universitária, 30 mil universitários nesta cidade, vários centros universitários, o Centro de Pesquisas Científicas da tradicional Universidade de Santa Maria. A RBS TV Santa Maria tem uma abrangência aqui em 35 municípios, um potencial de 700 mil telespectadores, e neste elenco de talentos que nós temos na RBS TV Santa Maria, temos aqui 2 colegas, a Fabiana Siqueira e a Michele Dias. E Fabiana, nessa nossa integração aqui de valorização dos nossos colegas de todo o interior que ajudam a fazer o programa, relembre um fato importante do JA. Lazier, um dos momentos mais marcantes do Jornal do Almoço foi a interdição da Ponte do Verde. Durou 8 meses aqui em Santa Maria e causou grandes transtornos, principalmente por o escoamento da safra, já que essa rodovia fica no caminho para Rio Grande, para o Porto de Rio Grande. Muito bem, Fabiana, e está resolvido aí um problema muito sério. Michele Dias, uma grande referência de Santa Maria. Uma grande referência aqui, Lazier, o Centro de Transplante de Medula Óssea, que foi inaugurado em 1996, o primeiro do Rio Grande do Sul. Hoje já atendeu aí mais de 170 pacientes, são 30 por ano, de vários locais do estado, de fora do estado, que vêm para cá. É verdade. Olha, o Rosane Marchetti, estou acompanhando aqui de Santa Maria, aliás, tem um mundo de gente aqui na praça acompanhando o programa. Maravilha. Esse bate-papo descontraído aí com os nossos colegas que estiveram durante tanto tempo. E eu, antes de terminar, eu peço que alguém pergunte, que o Celestino responda uma pergunta que é feita tantas vezes a mim, eu nunca soube responder. Então, se não houver segredo, é claro, o que anda fazendo o Celestino Valenzuela que deixa tanta saudade? Daqui a pouco, se puder, ou agora, não sei, responda, ô Celestino. Tô vendo você aqui. Eu também tô te vendo o que é a natureza, né? Eu tô te vendo também. É o fenômeno da comunicação da televisão. Mas, por amor de Deus, responda aos telespectadores o que você anda fazendo. Além de pescaria, mais nada. Maravilha. E ao mesmo tempo tudo.
Eu estou levando aquela vida do aposentado. Graças a Deus, Lazier, aquela vida do aposentado. Às vezes a gente se cruza lá por Juverete, lembra? Tem uma hora de praia, fiz muitas viagens no início, depois o dólar subiu, e aí quando o dólar desceu, veio aquele monte de homem-bomba lá pela Europa e por toda essa parte do mundo. Então a gente foi baixando a bola um pouquinho, mas continuo como aposentado que eu quero. Agora, dia 23, por sinal, para encerrar esse nosso papo, o que é que eu ando fazendo? Eu vou ficar 10 dias no Pantanal, pescando. Pescando. Maravilha. Pescando pela vida fora. Um dia nós chegamos lá. Se Deus quiser. Eu saí da televisão, me criou um problema, porque o pessoal esqueceu a minha imagem, que hoje está vendo, também não estavam perdendo muito. E aí eu chego na rua, Rosane Marchetti, me confundem com o Gianecchini. Outro dia... Só que mais baixinho, né? Um pouquinho mais baixo, só isso. Vocês me dão licença, eu gostaria de dar um abraço ao Lazier, que é uma figura muito querida. Tá ouvindo, Renato Lazier? Tô ouvindo aí, tô ouvindo e vendo. Que é uma figura muito querida, um dos grandes apresentadores que a televisão do Rio Grande do Sul apresentou e tem, e continua com uma carreira brilhante, e que é um prazer a gente ser amigo dele, conhecê-lo e poder conviver, ainda que eu tenha convivido pouco com ele, mas sempre os nossos encontros foram muito amáveis, amigáveis, e o talento dele é qualquer coisa de notável em matéria de televisão. Olha, você é muito amável, você é muito amável. Eu lembro quando você chegou em Porto Alegre, vindo de São Paulo para Piratini, e foi saudado pela imprensa de Porto Alegre numa churrascaria da Ramiro Barcelos. Eu acho que isso há mais de 35 anos. Maravilha. É por aí. Lazier, eu queria te dar um abraço também e dizer que a tua gravata tá maravilhosa. Eu sei que você gosta disso, você curte gravata. E eu queria contar uma coisa do Lazier, é o seguinte: Rádio Gaúcho, o Lazier trabalhando repórter, eu começando lá. Garoto, não conhecia nada dessas coisas. E ele encostou em mim, que o time só não tinha saído principal, eu tava ali vendo, treinando o jogo do Juvenil do lado do Marcos Eugênio. Aí ele assim pra mim: Falcão, o homem já deu o time? Eu digo, não. Mas claro que já tinha dado. Tá, mas então me diz o seguinte: o Lica vai jogar? Eu digo, não. E vai ficar no banco? Não. Aí eu escalei o time pra ele. Quer dizer, ele foi um cara que foi bem, foi profissional, me tirou o time e o banco de reserva. Falcão, nenhuma das minhas gravatas bate aquela que você me trouxe uma vez da Itália. Ai. E para terminar, Falcão, um dos momentos memoráveis da minha vida de jornalista foi quando, cobrindo a decisão do campeonato italiano em Gênova, você me colocou no avião da vitória, todo o time do Roma, e aquela festa de champanhe no avião e a chegada para aquela comemoração fantástica, graças ao seu prestígio e ao privilégio que você me deu daquele momento. Mas foi um grande trabalho que você fez lá, Lazier. Parabéns, grande abraço. Outro. Ok, obrigado, Lazier. Em seguida eu vou conversar com Celestino Valenzuela. Você não pode perder até já. A gente vai ver também onde está o Paulo Santana e a Cristina Resolim, né? Vamos saber. Integrantes da Via Campesina desocuparam a fazenda Cerro Alto, em Eldorado do Sul, na região metropolitana. A área que pertence a Aracruz foi invadida ontem por cerca de 300 manifestantes, a maioria mulheres e crianças. Na saída esta manhã, o grupo marchou por cerca de 6 quilômetros até um acampamento do MST, às margens da BR-290, no trevo de acesso às Charqueadas. 150 policiais militares acompanharam a movimentação. E com a movimentação de integrantes da Via Campesina, a Brigada Militar faz barreiras nas principais estradas da capital. Pela manhã, em pontos como a Avenida Castelo Branco, o trânsito ficou congestionado. O objetivo é fiscalizar os ônibus que chegam a Porto Alegre, trazendo sem terra pequenos produtores rurais e agricultores familiares. Muitos vêm à capital participar do primeiro acampamento de mulheres no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Em outra operação, esta nas estradas, policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar fiscalizam veículos de passeio. A ação aconteceu durante a manhã na RS 118 para inibir o roubo e furto de veículos e também identificar foragidos da justiça. Os policiais paravam os carros e verificavam a documentação. 4 homens armados assaltaram a agência do Banrisul de São Cepé, na região central. Eles renderam o segurança e funcionários e obrigaram a gerente a abrir o cofre. Os ladrões fugiram levando dinheiro, ninguém ficou ferido. Cerca de 10 toneladas de madeira fossilizada foram apreendidas em São Pedro do Sul, na região central. A carga estava sendo transportada irregularmente. O material é considerado patrimônio nacional e precisa de licença para ser carregado. O responsável não tinha autorização e pode ser multado em até R$500 mil.
A suspeita é que os fósseis foram recolhidos na região e que seriam usados na fabricação de artesanato. E os estragos provocados por temporais fizeram com que 10 cidades gaúchas decretassem situação de emergência. Esse número pode aumentar, não é, Letícia, com a previsão? Pode, Rosane, porque ainda existe risco de novos temporais. E nos lugares atingidos pela enxurrada de ontem, hoje o dia está sendo de muito trabalho. Em Campinas do Sul, no Alto Uruguai, a força da chuva destruiu o muro de contenção de um dos riachos que cortam a cidade, fazendo a água transbordar. Os moradores passaram a manhã tirando o barro de dentro das casas e calçadas. Funcionários da prefeitura fizeram o mesmo nas ruas para evitar problemas no trânsito. Hoje a chuva deve ficar concentrada na metade sul do estado, onde a chance de temporais é maior. Aqui na Grande Porto Alegre, a tarde segue muito abafada, máxima de 32 graus e até o fim do dia deve voltar a chover. É isso, Rosane. Ok, Letícia, a gente tem o intervalo. Em seguida voltamos para conversar de novo com o pessoal do esporte. Jornal do Almoço. Oferecimento. Quero 40 anos. Mês da Mulher com pagamentos só em maio. E Fileco Nobre, o arroz muito mais nobre. Agora no Jornal do Almoço, as notícias da sua região e do estado. JA Notícias. Pois é, estamos de volta para conversar com essas feras que fizeram a história do Jornal do Almoço, apresentando esporte, comentando esporte. Quero falar um pouquinho mais agora com o Laurinho Quadros, Lauro Quadros, que fez história também, um comentarista que falava a linguagem do povo, Laurinho Quadros, grande comentarista da história do rádio, da televisão. Não só comentarista, ele ancorava também, né? Ancorava também aos sábados, sentado, cego, dormindo, sabe a cabeça que tem piolho, lembra, gente? É verdade. Olha, gente. Meio quilo de farofa. Eu te conheci em Santa Cruz apresentando notícias em Santa Cruz. Jornal do Almoço de lá, né? Eu era muito louco, sabe disso? Eu com 40 e poucos anos, ainda sou um pouco, mas eu era completamente solto. Hoje Vamos relembrar as imagens para mostrar como era louco. Falcão que entende de candidato a vereador que foi em Porto Alegre, né? É verdade, eu cheguei a ser vereador de Porto Alegre. Seja você a política que valor ela perdeu com a sua não eleição? Obrigado. Hoje eu tô sóbrio, monocromático, contido, entendeu? Não, mas então conta uma história, porque todo mundo fala que você foi um repórter daqueles fantásticos, que você descobriu alguma coisa no estádio assim que ninguém tinha visto. Isso também tinha. Mas depois, quando abrir para nós aqui, eu vou reproduzir uma coisa que aconteceu entre mim e o Falcão em Recife. Tá, mas olha ali, olha, beijo ao vivo. Olha, com a marca do batom da Vera Armando. Agora, olhem essa do Lauro Quadros, olha o que ele faz. Brigada Militar a quem? Olha. Agradecemos, porque a Brigada Militar esteve aqui conosco e está garantindo a segurança desse espetáculo em Caçapava. Eu vou quebrar o câmera agora. Aqui não tem banco, não tem nada. Mas que barbaridade! Não faz isso, por favor! Isso é dentro de um trem, né? Onde que era isso? Garibaldi, eu acho. Garibaldi. Maria Fumaça, né? É. Os meus netos não acreditam, o vô enlouqueceu. Agora, Falcão, dá uma levantadinha aí, faz favor. Falcão e eu no Recife, nunca mais eu vou entrevistar um cara da altura do Paulo Roberto Falcão em pé. Por quê? Não, porque olha aqui, ó. Não, e você ainda tá... Não há condições. Mas momentinho, agora valendo, 1, 2, 3, valendo. Olha aqui. Não dá, senta, Falcão, pelo amor de Deus. Laurinho, fosse dos caras mais completos da televisão, fazia de tudo, muito bem informado. Aliás, é um dos caras mais bem informados do Rio Grande do Sul. Por que saísse do Jornal do Almoço e para preferir para a TV Com, né, Laurinho? Foi aquela transição. A TV Com foi inaugurada, eu saí do Jornal do Almoço depois de 10 anos, fui trabalhar na TV Com, Estúdio 36, que está hoje em muito boas mãos com o Túlio Milman. E eu tenho um projeto de vida. Em 94, na Copa dos Estados Unidos, eu me despedi da jornada esportiva, recuperando o domingo, fim de semana para mim, depois de 35 anos sem fim de semana. E largando a televisão, eu recuperei também a noite para mim. Hoje eu fico só com a avó lá. Vamos contar depois da avó? Depois. Vamos chamar a Cristina Ranzolin, que está na capital do fumo, só aguardando a gente chamar, né, Cristina? Oi, bom dia. Tudo bom, Rosane? Tudo. Pois olha, eu estou aqui com seu marido, muito feliz, mas confesso que um pouquinho triste de não estar aí matando saudade dessa turma toda. Tem um deles que eu vejo diariamente, né? Mas tem outros que eu não vejo há muito tempo. Um beijo, Lauro. Celestino, que lance você está aí com a gente. Pois olha, eu estou aqui
bem em frente à RBS TV de Santa Cruz do Sul, que está aqui atrás de mim. E ela foi inaugurada em setembro de 1988. 3 dias depois, o Jornal do Almoço já estava fazendo festa por aqui. Vamos rever? Prost! São 11 horas e 28 minutos, sábado, 1º de outubro. O Jornal do Almoço está em Santa Cruz do Sul. O Jornal do Almoço está hoje aqui em Santa Cruz do Sul. 3 dias depois de inaugurada a RBS TV Santa Cruz. Oh, Isabela, oh, Vicente. Vamos ver, seu Nelson? Vamos ver o grupo aí dançando? Já aí, tá aqui na nossa frente, a gente já vai ver. Muito bem. Já vai me puxando. Tá certo, agora eu quero mostrar para vocês as caras do Jornal do Almoço aqui na região dos Vales. Rejana Ferreira e Jairo Bastos. Com certeza vocês lembram deles, porque seguidamente eles aparecem em reportagens no Jornal do Almoço. Aliás, né, Jairo, Santa Cruz do Sul sempre colabora muito com o JA. Isso mesmo, Cristina. Em primeiro lugar, bem-vinda, né, à nossa região. Obrigada. E nem sempre participamos do JA com boas notícias. O ano passado, por exemplo, muitos assaltos a carros fortes aconteceram aqui na região. O mais ousado deles foi quando a Quadrilha do Seco usou um guincho para assaltar uma empresa transportadora de valores, o que houve troca de tiros com a polícia. Inclusive vítimas. Inclusive vítimas. Um comandante, um capitão da Brigada Militar que trabalhava na ação, acabou ferido e morreu. Pois é, eu lembro que no ano de 94, Regiana, vocês participavam bastante do Jornal do Almoço com o Corinthians, né? Que estava no auge, o time de basquete aqui de Santa Cruz. Exatamente, Cristina. Neste ano, o Corinthians foi campeão brasileiro. Um título até então inédito aqui para o Rio Grande do Sul. Mas, então, isso acabou provocando muito orgulho aqui entre os santacruzenses, assim como o Oktoberfest, né? É, pois é. Pena que o Corinthians não continua, né? Porque agora não está muito bem, mas a gente vai torcer para que ele continue cada vez melhor. É, e justamente você falou na Oktoberfest, eu acho que quase todas as vezes que a gente esteve aqui foi em função de Oktoberfest, né? Eu tenho muita saudade do chopp, do chucrute, das cucas que a gente comia durante o programa. E por falar em saudade, tem uma pessoa que estava com muita saudade de ti, do Jornal do Almoço, está aqui. Quer matar um pouquinho dessa saudade. Sempre dancei com o Frizz no fim do programa. Ele quer dançar. Pelo jeito, Cristina, vai ter que dançar novamente, então. Vamos embora, Frizz. Estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço especial com o pessoal do esporte que fez a história do jornal e eu vou conversar agora com Celestino Valenzuela. Fala, Brito. Em 89 deu toda aquela correria procurando alguém para substituir Celestino Valenzuela, que felizmente fui eu. Por que aquela correria? Por que decidiste de uma hora para outra se aposentar, hein, Celestino? Negócio seguinte, era hora de pescar? Eu sabia que tinha um Paulo Brito ali, eu tinha que pescar. Então eu precisava de alguém para me aposentar, porque eu não podia. Como é que pode? Eu tinha que pescar e tinha que trabalhar. Um ou outro. Qual é o melhor? Pescaria. Então eu resolvi pescar. Pouca gente sabe como eu comecei aqui, em 3 segundos eu conto. Ela apresentando a loteria esportiva junto com o esporte. No tempo da loteria esportiva eu dava as dicas para acertar. Então, quando segunda-feira que vinha o resultado lá de 10 acertadores no país, 3 gaúchos que foram pelas dicas aqui do Jornal do Almoço. Aí sabe o que acontecia? Chovia cartas aí, as mais amáveis por cima. Não tinha como. A mais queridinha de todas chamava de cara de pau. Engraçado. E eu jogava os meus palpites. Pelo jeito só que eu não ganhei nunca, ganhou, né? E saiu do Jornal do Almoço para pescar, né? Não ganhei nunca. Isso. Tem uma coisa que é muito importante, tem gente que nem meu nome sabe. Para mim é satisfação. Olha lá o que lance. Vocês querem ver? Querem lembrar? Vamos lá, vamos lembrar então. Celestino, vamos lá. Olha a bola levantada para a área. Lucas Quilans. Olha a bola na área, tem muita gente lá. Yarley Quilans. Sempre teve palavras fortes, jargões que marcaram, né, com o telespectador. Isso é importante para marcar presença, né, Celestino? Era bom, porque se não fosse isso, que seria de mim, não é? Com 17 anos no JA, né? 17 anos. 17 anos. Nossa. Agora em dezembro fez, coincidentemente, 17 anos que eu me aposentei. Só para encerrar a tua participação, como é que você narra o jogo com Gabiru? Com quem? O Adriano. Ele não diz o... Não conheço, era o Didi, Folha Seca. Deixa eu chamar a Pelotas um pouquinho. Vamos ver agora, vamos lá para a Terra do Doce, né, em Pelotas, onde estão a Maíra Lessa e a Cristina Ramos, as duas apresentadoras da JA Regional. Boa tarde, gurias. Boa tarde. Oi, Rosane. Oi.
Aqui em Pelotas, há 2 anos, as notícias ganharam mais espaço. Os 4 primeiros blocos do JA são feitos todos aqui. Nos últimos anos, um dos fatos marcantes, destaque não só no JA, mas em todo o país, foi a enchente em Pelotas em maio de 2004, onde 50 mil pessoas foram atingidas. E nós estamos com um convidado especial aqui, né, que gosta muito de Pelotas, Paulo Santana. Já cantei até a madrugada lá no Bet Bistrô, vou de novo para lá hoje de noite às 9 horas, com o Solon Silva no violão. Uma apreensão muito grande entre os chavantes, porque o Brasil está quase sendo rebaixado, Pelotas está um pouquinho melhor, mas Celestino, Brito, Renato Cardoso, Falcão, Lauro Quadros, a minha saudação para vocês aqui de Pelotas. Quero dizer pro Falcão que ele não vai poder falar muito no Jornal do Almoço hoje, porque ele encontrou a parada mais dura que o Galvão Bueno, que é o Cláudio Brito. Celestino, que saudade da tia Zezé, a tua mãe, Celestino, que beleza. Muito obrigado, Paulo. O tempo em que nós trabalhávamos juntos no Jornal do Almoço, e o meu coração vive prescrutando por todo o Rio Grande, pelas praias do Rio Grande de Santa Catarina, para saber onde é que tu andas, Celestino. Um beijo no coração de todos vocês. Alô, Lauro Quadros, gostou da farpa hoje na coluna? Surpreendentemente bom o programa Polêmica de ontem. Já li às 6h15 da manhã, Santana. Maravilha. Mandei uma farpa no Lauro hoje para ele saber com o que é que ele está tratando. Sou ouvinte assíduo do programa dele. Pelotas, muito obrigado pela recepção. E hoje ainda me encontro com o Solon Silva lá no Bet Bistrô, fazendo uma boemia aqui para ninguém botar defeito, com a Maíra e a Cristina apresentando o Jornal do Almoço de Pelotas. Eu aqui já vi mais de 70 vezes. Tá certo. A gente deu um intervalo agora, Santana. Voltamos daqui a pouquinho. Mais um pouquinho de história sobre essas pessoas maravilhosas que fizeram a história do esporte dentro do Jornal do Almoço, né? O Renato aqui, que trabalhou em 84, né, Renato? 84. Aliás, eu tenho poucas histórias a contar, porque eu trabalhei apenas 7 meses na RBS Pois TV. foi chamado pela Globo. Depois eu fui pra Globo, e foram outras Renato histórias. É de 7 meses aqui do... É verdade. Não, mas veio tudo inteiro. Nós falávamos há pouco do professor Mendes Ribeiro. Trabalhou aqui com a gente no Que esporte, trabalhou né? aqui com vocês, que foi uma figura maravilhosa. Mendes Ribeiro, ele era um técnico adiantado no seu tempo, nos seus métodos, no seu trabalho, na forma com que ele tratava os jogadores. Eu acho que o Falcão sabe disso. O meu pai, Mendes Ribeiro, para ele era o maior treinador do mundo. Professor Mendes Ribeiro. Era excelente. Foi uma figura muito querida, que se gostava muito dele, porque além de ser um sujeito fino, educado, afável, era realmente um grande técnico de futebol. Mas eu quero fazer um outro registro para encerrar minha participação, que eu não poderia deixar de fazê-lo. No dia que eu me despedi do Jornal do Almoço, que eu estava de viagem, e eu saí do estúdio e chegando em casa, a minha mulher me disse: ouvisse o que o Paulo Santana disse de ti? Eu digo, não ouvi, estava no caminho. Rasgou um elogio, inclusive declarou que tu eras a única pessoa com quem ele nunca havia brigado. Quanto tempo nós temos? Bom, então o Santana foi assim um sujeito maravilhoso. Eu conheço o início, como ele começou, como ele participou, como ele acabou se tornando esse excelente profissional que ele é. E ainda há pouco tempo, para dar uma demonstração da força da coluna dele, Renato, só temos mais uns segundinhos para todo mundo dar tchau. Eu vou deixar em suspense para quanto no ano que vem, tá? Muito obrigado. Claro, tá muito certo. Obrigado pelo convite. Vocês podem dizer tchau assim tão rapidinho. Obrigada pela presença de vocês, beijo a todos, são maravilhosos. Esses próximos 5 anos que vem muitas atrações ainda, qual é o convite? Continue aqui conosco. Tchau, tchau.